Olá, eleições 2022 e aqui nos nossos estúdios, a jornalista e candidata a deputada estadual Solange Freitas. Solange, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Raton, é um prazer estar aqui conversando com você e com o pessoal que te acompanha. Solange, nós vamos fazer, eu fiz uma série de perguntas que abrange às vezes a esfera estadual e a federal, que a gente se confundem mesmo. Mas são coisas que parece que não saem do papel aqui na região e eu gostaria de saber a posição sua como candidata, tá bom? Tá a primeira certo. questão é a habitação. Eu estive falando com o pessoal da CUFA, né, fiz até uma reportagem sobre isso. Hoje, Solange, são 400 mil pessoas morando em 190 favelas aqui da região. Né? Você é candidata estadual. Né? O que uma candidata estadual pode fazer para que essas pessoas... Né? Tem a Coab, o CDHU, mas a gente sabe que você conhece muito bem, já foi repórter, sabe que as coisas demoram demais. Demoram. Como é que a gente pode solucionar essa questão? E olha, não só demora, que também a gente não pode fazer utopia aqui e um faz de conta, né? Falar assim, não, a ideia é construir vários conjuntos habitacionais, lutar para que isso aconteça, porque a gente sabe que isso é a longo prazo, é muito longo prazo. A gente vê aí a construção de vários conjuntos habitacionais que demoram quanto tempo, né, Raton? Anos e anos. Então não adianta. E tem uma outra coisa também. Quando eu fui candidata a prefeita de São Vicente, durante a pré-campanha, eu andei em todas as comunidades de São Vicente. E o que acontece? As pessoas não querem sair de lá. Não querem, elas não querem sair. Então, não adianta você achar que você, mesmo que se você conseguisse construir casa para todo mundo, apartamento para todo mundo, você conseguiria tirar todo mundo, que você não vai conseguir. Tem pequenos comércios, inclusive, que vivem ali, a vida deles. Então, como é que você vai tirar a pessoa de lá, que o ganha-pão dela está lá, a casa dela está lá, ela deixa de pagar muitos impostos lá, e aí você coloca ela num conjunto habitacional, o que vai acontecer? A maioria acaba voltando. Mas, então, são dois lados. Primeiro, aquelas pessoas que querem realmente sair, que aí você pode fazer com que elas mudem, elas vão para um conjunto habitacional, aqueles que você consegue lutar para construir, e depois você tem que fazer uma transição, né? Tem um trabalho. Toda vez que é construído um conjunto habitacional e tiram as famílias dessas áreas, dessas comunidades carentes e levam para os conjuntos habitacionais, tem todo um trabalho que é obrigatório fazer para que a pessoa consiga viver nessa nova realidade. Ela, inclusive, ganha um carnezinho, né? Sim, com certeza. Porque aí ela vai começar a pagar contas que ela não pagava e vai viver numa sociedade diferente. Então, tem todo esse preparo. Só que a gente sabe que não vai conseguir construir apartamento para todo mundo e nem todo mundo quer sair. Então, qual foi a minha ideia na época? E estava até no meu plano de governo, e é uma coisa que a gente pode lutar também como deputada para acontecer. Melhorar a vida das pessoas que moram nessas áreas invadidas, mesmo sendo áreas invadidas. Porque não adianta, você tem uma responsabilidade. Não vai. E você tem uma responsabilidade muito grande. Poxa, assim, eu não vou falar para ela assim, eu prometo te dar uma casa para morar. E às vezes a pessoa vai viver anos e anos, vai morrer e não vai ter esse sonho dela realizado. Então, o que você tem que fazer? Melhorar a qualidade de vida dela. E dá para fazer isso. Eu fui em todas as áreas invadidas de São Vicente, na época que eu fui candidata a prefeita. E aí eu identifiquei quais áreas o poder público poderia amenizar o sofrimento daquelas pessoas, né, enquanto não teria outro lugar para elas viverem. E dá para fazer isso, Raton. E tem verba estadual para isso. E tem verba estadual. Dá para a gente lutar por isso. Então, você consegue melhorar a qualidade de vida dela. E se a prefeitura tiver interesse, você consegue sim. Falar, não, tem gente que fala assim, né? Não, mora numa área invadida, você não pode mexer. É mentira. Eu fui atrás de todas as informações, das leis que poderiam fazer isso. E se a prefeitura quiser mexer ali, ela consegue. E aí, esse é um dos nossos papéis como deputados, buscar recursos e lutar para que isso aconteça. Então, dá sim, o poder público pode sim melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nessas comunidades. É só querer. E aí a gente precisa de pessoas ao nosso lado. Por isso que é importante até as pessoas votarem nos candidatos da nossa região. Pode não gostar de um, de outro, mas tem alguém para votar. E não votar em ninguém de fora. Porque são os nossos candidatos, são os nossos deputados que vão buscar esses recursos, que vão estar lutando. Por exemplo, tem uma comunidade que tem vários problemas. E aí vai pedir ajuda para um deputado de fora? Não vai ter. Quem é que vai estar ali do lado todo dia lutando? É quem está junto da gente, quem conhece os nossos problemas. Caramba, eu fui 30 anos jornalista e trabalhei em emissoras de televisão e rádio. Nos últimos 15 na TV Tribuna. E o trabalho que a gente fez nas comunidades,
A gente anda, você sabe, Raton, né? A gente anda em todas as quebradas, em todas as comunidades. A gente conhece os problemas, então dá para ajudar. E é esse o nosso intuito. E na habitação também dá para fazer. Então não adianta prometer, não, eu vou lutar para ter vários conjuntos habitacionais. É mentira, é utopia. Os que estão sendo feitos aí, olha, já estão há anos sendo construídos. Uns mal feitos, né, que você tem que refazer e a população lutando para melhorar, e outros que são promessas que ainda nem começaram. Então, assim, a minha ajuda, deixa caminhando esses que estão aí. A minha ajuda é diferente. Eu quero ajudar a levar melhorias nessas comunidades que precisam dessa ajuda. Perfeito. Solange, uma questão que afeta também o Estado, mas que você conhece bem, falta d'água. Ixi. Né? Guarujá e São Vicente sofrem muito, nos bairros mais afastados, a falta d'água, né? Sabesp está aí, uma empresa que deveria dar esse respaldo. Ninguém merece ficar sem água e esgoto, né? Já estamos em 2022. Você, como deputado estadual, tem como fazer alguma coisa, ou apertar a Sabesp, cobrar mais infraestrutura para esse pessoal? Nossa, até já foi até pior, né? A falta d'água aqui na Baixada Santista. Eu lembro quantas reportagens a gente fazia todo final de ano, né, Raton? É a mesma coisa. Todo final de ano a gente já sabia que todo dia ia ter uma reportagem de falta d'água em algumas cidades da Baixada, porque era geral. Afetava muito mais São Vicente, Guarujá, algumas regiões de Santos, algumas regiões de Praia Grande, mas São Vicente e Guarujá a gente tinha certeza absoluta que final de ano, aquelas reportagens que a gente sabe que vai fazer, a falta d'água era uma. Isso foi amenizando ao longo do tempo, mas ainda tem muitos bairros sofrendo com a falta d'água, principalmente Guarujá. Guarujá é muito grave. Guarujá, eu acho que é a pior cidade, né? A que mais tem esse problema. E aí, o que a gente pode fazer? A gente... eu até vou falar assim, mas assim, a Sabesp, ela precisa parar de ser moeda de troca política. Né? A gente sabe que tem a equipe dela que já trabalha lá há muitos anos, os concursados, mas muitas vezes a diretoria dela é uma troca política. Né? Então, as pessoas que têm que estar comandando a Sabesp não é por interesse de A e B, tem que ser pessoas sérias. E nem sempre é assim que funciona. Por quê? Se é troca política, às vezes tem interesse numa e na outra cidade, em ajudar Exato. uma ou outra, em detrimento das outras. Então, a gente precisa saber aonde que mais está o problema agora que você precisa lutar. É no Guarujá? O que precisa ser feito? E tem várias promessas para resolver o problema lá, que ainda não saíram do papel. A gente consegue lutar para fazer isso. Então, vamos lá. O que precisa fazer? Sem jogo de interesse político. Então, você tem que lutar primeiro para que o comando da Sabesp esteja nas mãos de uma pessoa que vai lutar pela região e pela necessidade de cada cidade. Porque, assim, tem muita verba para a Sabesp. As obras de saneamento, elas podem acontecer. Não, às vezes, nessa velocidade que está tendo, porque a gente sabe que está devagar. Mas a Sabesp tem muito dinheiro, tem muita verba. Então, dá para resolver o problema, assim, das pessoas. Solange, esse assunto não será nem, vai ser fácil, né, para você, porque você já acompanhou isso há muito tempo, né? E uma coisa liga a outra. Balsa e travessia seca. Ixi, Toda eleição, você já sabe, as promessas são as mesmas. Nossa. A balsa Bertioga parou 30 dias. A travessia Bertioga, Uma vergonha. Guarujá, 30 dias, as pessoas perderam emprego, perderam consulta médica, perderam a aula, tiveram que botar dinheiro que atravessava de graça ali e não tinha um plano emergencial do Estado para solucionar aquela questão. Ficou 30 dias parado. E a travessia seca, você sabe que está no papel, não é túnel, não é ponte, não sai. Como deputado estadual, o que a gente pode... Vai cobrar do governador, vai cobrar, né? Enfim, como é que vai ser esse negócio para resolver? Porque ninguém aguenta mais isso, né? Raton, você lembra da época do Serra como governador? Da maquete? Você fez a reportagem. Eu também Todo mundo fiz. fez a maquete. Todo mundo fez, né? E assim, acho que era mais já ao final do governo dele, né? Ele apresentou uma maquete da ponte, né? Que ligava Santos Guarujá. Maravilhosa a maquete. Eu amei. E eu fiz várias reportagens mostrando como seria a desapropriação de um lado, por onde iria passar essa Gastou ponte. dinheiro para fazer a maquete, né? Diga-se de muito, passagem. muito. É aquele negócio que... o poder público é terrível. Mas assim, aí eu fiz várias reportagens. Era maravilhoso o projeto, né? Nunca saiu do papel. Aí o Serra saiu, entrou o Alckmin, falou, não, ponte não, tem que ser túnel. E aí ele governou por 8 anos,
Saiu e cadê a ponte e cadê o túnel? Nada. Esse ano eleitoral estão falando dos dois. Ponte e túnel. E aí as pessoas me perguntam, Solange, você é a favor da ponte ou do túnel? Eu sou a favor daquilo que vai sair do papel. Pois é. Pode ser ponte, pode ser túnel, aquilo que vai resolver a vida das pessoas, infelizmente. E aí eu falo assim, mas qual que vai sair do papel? Eu falei assim, aquele que não for uma promessa eleitoral. Que esse ano, como estão falando, né? Vamos fazer tudo, né? Esse ano, né? Eu vejo uma maravilha. Só que acho assim, o que a gente pode fazer? A gente tem que lutar para melhorar a vida das pessoas agora. Eu sempre falo isso, a gente não pode pensar só no futuro. Exatamente, vamos não ter que dá. resolver. A gente tem que lutar, ou é ponte, é túnel, e vamos ver quem vai ganhar a eleição. Qual era a proposta desse que ia ganhar a eleição e vamos cobrar. Se quem ganhar a eleição, a proposta é ponte, vamos cobrar ponte. Se quem ganhar a eleição, a proposta é túnel, vamos cobrar o túnel. Tem que sair do papel. O deputado tem que juntar as pontas e fazer Sim, funcionar. e juntar as forças, por exemplo. A gente ganhando a eleição, tenho fé que vou ganhar essa eleição. Quem ganhou a eleição? Quem são os representantes da Baixada Santista? Independentemente de partido, pelo amor de Deus, a gente precisa se unir. Sim. Vamos lutar pela Baixada Santista. Eu sou de um partido, você é de outro, mas vamos lutar. Por que a Baixada Santista é a região que menos tem recursos, muitas vezes, do governo do Estado? Falta representatividade. Os nossos representantes, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Aí fica assim, eu mandei uma emenda para a saúde, para não sei o que, aí você vai ver o valor, não dá em nada. É só ficar fazendo propaganda, selfie Mas nas o pior, redes sociais. você sabe muito bem, mandou emenda, mas fiscalizou se está sendo usado? Não, esse- não, e aí quando você vê a notícia, mandei emenda. Essa notícia ele dá o ano inteiro, no outro ano fala, mandei emenda, no outro ano também a mesma emenda. E assim, só fica fazendo propaganda. E as pessoas se enganam mesmo, né? Porque vê lá, olha, quantos recursos esse deputado manda para a região. E é tudo uma falácia. Você tem que lutar pelos recursos, mandar as emendas e continuar fiscalizando e cobrando para que aqueles projetos saiam do papel. E a nossa luta vai ser essa. Uma das minhas principais lutas, Raton, é como eu era uma jornalista combativa, você sabe como é, porque você também é assim, é ser uma deputada estadual combativa, atuante, cobrando o governo do Estado e dando voz à população. Eu quero que as pessoas venham até mim, eu vou até as pessoas também, vamos ver o que está precisando agora. E conta comigo nessa luta. Outra falácia, tá? Mas que você também participou e fez várias matérias. Já vi você fazendo isso, né? Aeroportos aqui. Uma hora, o de Itaém funciona parcialmente, o de Praia Grande está com uma questão indígena lá, né? E a gente falando se gerar 12 mil empregos, e de Guarujá, vira e mexe, é um papel, é uma visita técnica que não sai, né? E nós precisávamos, pelo menos, dos aeroportos funcionando aqui, facilitaria a vida. Como é que, em termos, isso é um pouco federal, mas como é que a Solange Freitas pode, como deputada, fazer alguma coisa a respeito? Apesar de ser federal, é aquilo que eu falei, assim, a gente pode unir forças. Exato. Né? Então, assim, vamos fazer uma bancada da Baixada Santista no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, vamos fazer uma bancada dos deputados federais da Baixada Santista lá na Câmara e vamos lutar juntos, vamos fazer a bancada da Baixada Santista de deputados e vamos lutar. O que a gente precisa fazer? O aeroporto de Guarujá, o que está precisando para parar? Porque cada hora é uma notícia. Tem notícia... Nossa, eu já estou afastada da TV há 2 anos, né? Que eu saí em maio de 2020. E eu já tinha feito várias e várias reportagens e aí eu vejo as reportagens de agora e falei, meu Deus, eu já fiz essa reportagem. Meu Deus, é o mesmo assunto. Então, assim, tudo faz de conta, sabe? Acho que protelam às vezes com a barriga ou então ficam mentindo para a população que... Nossa, eu falo dessa maquete aí que eu contei da ponte, porque aquilo para mim ficou na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus... Olha quantas e quantas vezes a gente já falou do mesmo assunto e não acontece. Então, a gente precisa... Eu acho que, assim, o principal papel de nós, quando a gente for eleito, é se unir, fazer a bancada da Baixada Santista, deputados federais e estaduais, e vamos lutar por esses projetos que nunca saíram do papel. Como que dá para sair do papel? Sem nhenhenhen, sabe, Raton? O que dá para fazer para sair do papel? Ou nem adianta lutar? Se a gente vê assim, não adianta lutar, não vai sair, vamos para outra. O aeroporto de cargas na Praia Grande é um projeto maravilhoso, que vai trazer uns benefícios econômicos para a Baixada Santista impressionantes. Só que eles já estão lutando há 20 anos por isso. De que forma que a gente pode ajudar para que isso aconteça? Porque sempre esbarra, às vezes, em coisas que não deveria esbarrar, que já deveria ter desburocratizado.
Como é que a gente consegue ajudar? Aí não pode ser o jogo de interesses. A política é muito ruim por causa disso. Às vezes, por jogo de interesses, a pessoa luta contra, então começa a colocar barreira. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa se unir, precisa estar junto para poder lutar de verdade pela Baixada. Outro assunto que é social, né, mas que estamos em 2022 e a gente percebe dificuldades. As áreas continentais de São Vicente e Santos, pessoas moram nessas áreas, têm dificuldade muito grande de se locomover, ter assistência de saúde, Solange. E precisa de projetos estaduais, eu acho, para melhorar a vida dessas pessoas. É essa uma das suas intenções, enfim? Como é que você vê essa situação? A área continental de São Vicente, né, por eu ter disputado uma eleição lá, a gente andou bastante por lá. E ali, como é que a gente leva o progresso? E a área continental é a solução para São Vicente crescer. Sim. É a área continental. Então, você tem que ter esse olhar. Agora, não é a solução você construir conjunto habitacional lá. Não é. Não é. Vou ver economia ali, para poder a pessoa ter viver. Isso. E aí, quando você vê uns projetos de vários conjuntos habitacionais para a área continental de São Vicente, você pensa assim, meu Deus do céu. Se isso acontecer, você vai povoar ainda mais a área continental, não vai trazer emprego, não tem saúde para quem já está lá, não tem transporte, uma ponte meia boca lá funcionando, né, que foi reformada, mas ela é meia boca ainda. E aí você faz o quê? Agora, quando você vê uma prefeitura lutando por isso, você fala assim, meu Deus do céu, o que ele quer para São Vicente? Ele quer fundar São Vicente de vez? A área continental de São Vicente, e aí já inclui a área continental de Santos, para você ter progresso, você precisa levar a economia, fomentar a economia, você precisa levar a indústria, você precisa levar empresas. E aí dá para fazer? Dá para fazer sim. Porque você pode desburocratizar e lutar. Quando a prefeitura quer, ela consegue. Então, o nosso papel como deputado vai ser ajudar a buscar não só os projetos, porque projetos tem um monte, né? Você vai fazer com que os empresários, eles vejam a área continental como uma solução. Poxa, eu vou levar minha empresa para a área continental. Inclusive, né? Econômica. A prefeitura tem que dar incentivos, né? E eu vejo lá o interesse contrário de... Agora, você fazer conjunto habitacional na área continental, você vai povoar a área continental, que já não tem saúde, não tem educação, não tem transporte, não tem nada. Você não leva empregos, você tem que levar empregos. Sim. E se você levar também uma ITEC para lá, você vai qualificar as pessoas que estão lá, até pensando no aeroporto de cargas de Praia Grande, que um pedacinho dele vai ser em São Vicente, vai ser na área continental, vai levar progresso. Então, você tem que qualificar os moradores da sua cidade. Cada cidade tem que qualificar os seus moradores para que eles possam ser inseridos nesses empregos que vão surgir. Eu sei que ainda está demorado, mas eu tenho certeza que vai acontecer. E a gente precisa estar preparado para isso. Solange, você acabou tocando num assunto de mobilidade, né? Levar as pessoas para lá, você falou que não tem transporte, não adianta você fazer. VLT. Todo mundo falando que aquilo é uma beleza, eu também acho, né? Santos, São Vicente, pegou São Vicente e Santos. Sim. E agora vai estender para o centro de Santos. Mas você não acha que o traçado poderia ser muito melhor se pegasse toda a área da Litoral Sul, Praia Grande, fosse até a ponta da praia, onde desse bem um bocado de gente de Guarujá que precisa de ônibus, enfim, não seria diferente? O que você pensa do VLT? Está na hora de parar de usar o VLT como grande obra, na verdade que de mobilidade está bem aquém do que deveria ser. Olha, primeiramente, assim, eu adoro o VLT. Eu uso o VLT. Sim. Aí, outro dia, eu postei uma foto, aí uma pessoa mandou uma mensagem assim, tu andou de VLT só para postar foto. Não, eu sempre usei, por quê? Eu fazia a faculdade ali, eu me formei em Direito, né, em 2020, e eu fazia a faculdade ali na Unimes, na Conselheiro Nebas, e quando eu ia para São Vicente, voltava na porta. Eu usava o VLT. O meu filho mora em Santos, eu pego o VLT em São Vicente, eu ando até a estação do VLT, pego o VLT, desço na estação aqui do Porto e ando até a casa do meu filho. Então, eu uso o VLT, eu gosto do VLT, é um transporte rápido, é muito melhor para você andar de Santos para São Vicente de VLT, né? Muito mais sossegado. Então, eu sou muito fã. Quando eles começaram a fazer a segunda fase aqui em Santos, eu acho que erraram, que deveriam ter dado prioridade para a área continental, que são os moradores que mais precisam. Não que Santos não precise, porque todo mundo precisa, mas naquele momento, quem estava mais precisando de ajuda era a área continental de São Vicente. É essa questão que eu falo, entendeu? Por isso que a gente precisa ter representantes que lutem de verdade, que não façam politicagem. Porque se tivessem lá atrás lutado, poxa, vamos começar pela área continental?
Nossa, seria maravilhoso para os moradores, né? Trabalhadores, né? Então, assim, mas não aconteceu. Então não adianta ficar chorando o leite derramado. Do jeito que está sendo feito, hoje a gente não tem como brigar pelo que já está sendo feito. Sim. Mas dá para a gente brigar pelo que vai ser feito. Porque existe um projeto, né? São 4 fases, né, do VLT quando foi proposto lá atrás. Só que agora já é outra realidade. Quando foi proposto, há quantos anos aconteceu? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Brigar para que a próxima fase ela seja a melhor fase, a melhor proposta. Que atinja muito mais pessoas. Que é para a área continental de São Vicente. Mas depois a gente continua lutando para que ela se estenda mais. É um projeto caríssimo, realmente. Não dá para você fazer várias fases ao mesmo tempo. Eles estão fazendo a fase 2. Agora a gente vai brigar pela fase 3, que é a área continental. E depois a gente começa a lutar de que forma que dá para fazer. O que eu acho que a gente pode esperar é que... Eu estava na AGEM, né, no ano passado. E lá eles estão discutindo um plano de mobilidade que, se for feito do jeito que estava sendo feito, vai ser maravilhoso. Deve ficar pronto, eu não sei agora se vai ficar pronto até o final do ano. Esse era o prazo, que era um prazo de 2 anos. Eles estão discutindo todas as formas de melhorar a vida das pessoas em relação à mobilidade, à segurança e o que fazer também para emitir menos gás carbônico, os gases efluentes para o universo, digamos assim. Então, é um plano muito bacana, feito por técnicos de fora daqui, que vieram só para fazer o que dá para ser feito, como você busca recursos e o que dá para fazer realmente para sair do papel. Se o plano for do jeito que estava sendo traçado, ele é maravilhoso, vai indicar vários caminhos para as prefeituras aqui da Baixada e, no final, eles vão propor um pacto. Quando acabar o programa, eles vão chamar as prefeituras da Baixada, o governo do estado e o governo federal, para assinarem esse pacto de que eles têm interesse realmente de fazer com que a coisa aconteça. Porque tem muita vaidade, né, Raton? Sim. Nossa, eu vi na AGEM. Meu Deus do céu, a vaidade entre os prefeitos é que prejudica muitas vezes as ações metropolitanas. Então, você precisa propor esse pacto. E aí, tirar do papel mesmo. Então, aí, assim, acho que a gente pode esperar esse plano, que deve ficar pronto até o fim do ano, para ver quais são os caminhos a seguir em relação à mobilidade. Beleza. Solange, essa é a última, na verdade, essa questão é questão brasileira, né? Mas a gente percebe que está difícil e eu queria saber só a opinião sua, da Solange, né? Futura deputada, né? Caso seja eleita, enfim, a questão da situação de pessoas em situação de rua. Eu fiz um filme que lancei agora, Colchão de Pedra, recente, né? Falando dessa situação, muita gente na rua, muita gente passando fome, tem um bom prato, né? Que não está conseguindo atingir todo mundo. O que a Solange pensa disso? E depois fica à vontade para falar com seus eleitores aí, tá bom? Olha, Raton, parabéns pelo filme, porque o nosso papel também é você discutir o problema, mostrar o problema, falar do problema, porque muitas vezes as pessoas não querem falar, escondem, o poder público também não fala, e aí você não consegue chegar a uma solução. E esse é um dos principais problemas da nossa região, né? E eu falo da Baixada Santista, porque todas as cidades vivem esse problema. A pandemia piorou a situação, mas ela já acontecia lá atrás. E eu estava até conversando agora há pouco sobre esse assunto, porque o poder público muitas vezes não olha pelas minorias. E esse sempre foi o meu foco como jornalista, dar voz às minorias e lutar por elas. Outro dia eu estava fazendo uma reportagem, todo dia eu estava fazendo uma live, falando de um problema, e uma pessoa fala assim: Solange, não fala sobre isso, não vale a pena, você vai ajudar poucas pessoas e comprar uma briga com muitas. Eu falei: como assim não vale a pena? Esse é meu objetivo, é dar voz a quem não tem voz, é lutar por quem não tem voz, é buscar a solução para essas pessoas, e como deputada, a gente consegue ajudar de verdade, fazendo projetos de leis, cobrando o governo do estado, buscando solução para isso, e a gente consegue muitas vezes, é só querer. E os moradores de rua, infelizmente, o poder público não tem um olhar atento para eles, porque é um trabalho de formiguinha de todos os dias. Os assistentes sociais têm que estar todos os dias indo lá. Eu sei que é trabalhoso, muitas vezes o morador de rua não quer sair das ruas, ou prefere morar nas ruas, ou prefere as drogas, né? Então, você tem que fazer um trabalho de formiguinha, mas vale muito a pena quando você consegue tirar uma pessoa daquela condição. Só que o poder público tem que querer, a gente tem que lutar para isso. Tem que ir lá todo dia fazer o trabalho de formiguinha do assistente social, tirar ele de lá, dar uma condição naquele dia,
dia e buscar de que forma que a gente consegue levar ele de volta para a família, buscativa, para a família ou para a cidade ou estado dele de origem, e se for drogas, como você consegue levar ele para sair daquela condição. É difícil? É muito difícil, mas se você não fizer, você não vai tirar ninguém, só vai aumentar, e vale muito a pena quando você consegue fazer com que essas pessoas elas saiam dessa condição. Então, assim, para me despedir, Raton, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Você é um jornalista combativo também, e eu acho que a gente tem que ser, nosso papel quando é imprensa é esse, é lutar, é mostrar. Parabéns pelo filme, que seja o primeiro de muitos, para a gente falar dos problemas da região e lutar. Isso é uma forma de lutar também. Hoje eu estou na política pela minha indignação de tantos anos como repórter, de ver quantas pessoas enganavam a população. Quando eu fui candidata a prefeita de São Vicente em 2020, fiz uma campanha limpa, não me sujei, não aceitei jogo escuso, e sou muito feliz, não ganhei a eleição, mas sou muito feliz por ter passado por isso sem me sujar. Hoje sou candidata a deputada estadual. O meu objetivo não era só São Vicente. Eu falo assim, eu não me lamento. Deus tinha outro caminho para mim, que não era só São Vicente. Os meus propósitos é ajudar a Baixada Santista, o Vale do Ribeira, lutar por vocês. A nossa luta vai ser pelo estado todo, porque as nossas causas é pelo estado todo. Eu estou muito feliz que a justiça comece a ser feita. Quantas vezes a gente briga por justiça, e o meu atentado, o julgamento do atentado foi essa semana, aconteceu. O policial militar que era acusado de envolvimento no meu atentado foi condenado, então a justiça começa a ser feita. Eu sempre briguei pela justiça, e o meu caso, 2 anos depois, a justiça começa a ser feita. Então, assim, podem contar com uma deputada estadual atuante, combativa, briguenta, que vai lutar por vocês, que vai cobrar o governo do estado, seja ele quem for, seja o governador que for eleito, partido A ou B, eu vou estar lá cobrando e lutando pelas comunidades. Muito obrigada. Ok, então, né, por essa entrevista, boa entrevista da colega Solange Freitas, a gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau.